Irmãos, abra lá sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, livro do profeta Isaías. Gostaria de estar falando hoje à noite, que a gente meditasse juntos sobre a onisciência de Deus. Nós temos falado a respeito da santificação, e embora nós não falamos especificamente essa palavra durante toda a mensagem, santificação, nós entendemos muito bem que tudo tem a ver. E o que a onisciência de Deus tem a ver com a santificação? Isso impacta a nossa conduta, o nosso modo de viver, porque nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, né? Isaías capítulo 55. O profeta Isaías aqui, quando ele estava instruindo o povo de Israel ali a respeito de Deus, ele fala algumas coisas interessantes nesses dois versículos aqui. Olha só o que ele diz ali. Na verdade, ele está convidando o povo a buscar o Senhor, né? Tanto é que, se você olhar o versículo 6, por exemplo, vamos começar no 6, só para dar uma coerência maior. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós temos aqui instruções importantíssimas, um convite ao povo para buscar o Senhor, e esse convite ele se estende até os dias de hoje, e ele vai ecoar por toda a vida aqui dessa terra. Haverá um momento em que não será mais necessário buscar ao Senhor, nós que o conhecemos, porque estaremos eternamente na presença dEle. E também haverá um momento em que não será mais possível buscar ao Senhor, porque aqueles que não o buscaram enquanto estavam vivos, depois que morrem, não existe mais a possibilidade de buscar o Senhor. Por isso ele diz, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas uma coisa interessante que ele diz aqui é sobre os pensamentos, você viu? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. E ele diz aqui que os pensamentos, Deus diz, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, quando ele fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, ele está falando aqui da onisciência dele. O Senhor, ele sabe tudo, ele conhece tudo, né? Então, falando sobre a onisciência de Deus é um atributo dele. Você sabe o que aqui significa essa palavra atributo? A palavra atributo, ela significa qualidade ou qualificação, que descreve alguém. É uma qualificação, uma qualidade que descreve uma pessoa. E em nosso caso, nós estamos falando de atributos de Deus, atributos que descrevem a Deus. O nosso Deus, ele possui atributos que fazem dele o Deus único e verdadeiro. Atributos que não existem em ser nenhum. Por exemplo, existem atributos de Deus que Ele compartilha conosco. Esses são os atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. Ele comunica conosco, Ele compartilha conosco. Alguém conseguiria dar algum exemplo de algum atributo que Deus tem e Ele compartilha esse atributo conosco? Ou seja, Ele também possibilita que nós tenhamos esse atributo? Amor. O que mais? Misericórdia, graça. Ou seja, o Senhor, ele possui amor e ele diz que nós também devemos ter amor. O Senhor possui misericórdia e ele diz que nós também devemos possuir misericórdia. O Senhor, ele manifesta graça para as pessoas e ele diz que nós também devemos manifestar graça. Essa graça é diferente da graça salvadora, tá bom? Entenda bem isso. Então, ou seja, esses atributos, bondade, amor, benignidade, misericórdia, alegria, tudo isso são atributos, qualidades que Deus tem, mas que nós também devemos ter. Mas existem outros atributos também que só Deus possui. Só Deus. Por exemplo, Deus, ele é transcendente. Sabe o que significa isso? Significa que Deus está acima de todo o nosso entendimento. Ele é transcendente. Deus, ele é eterno.
Significa que Ele existe desde a eternidade passada até a eternidade futura. Eternidade passada, o que é isso? Então, significa que Deus não tem início e nem fim. Por isso Ele é Deus. Agora, você e eu não, nós tivemos um início. Agora a pergunta é, nós teremos um fim? Não, embora nós tenhamos tido um início, nós não teremos fim, porque nós fomos criados como seres eternos. Sabia disso? Fomos criados como seres eternos. Nós vamos passar a eternidade onde? Nessa terra? Não. Embora muitas pessoas ensinam que nós vamos passar a eternidade nessa terra, a Bíblia é bem clara dizendo que essa terra vai ser consumida. Não vai sobrar nada. Então nós vamos passar a eternidade no céu, aqueles que têm Jesus, ou aqueles que não têm Jesus vão passar a eternidade no inferno. Mas nós somos seres eternos, né? Deus, Ele é infinito, significa que Ele não tem fim, não teve início e não tem fim. Deus, Ele é imutável, significa que Ele não muda nem varia de pensamento. Deus é perfeito, ou seja, Ele é isento de qualquer tipo de imperfeição. Deus, Ele é triuno. São 3 pessoas em uma, ou seja, na verdade, Deus, Ele é uma trindade, 3 divindades em um só, né? Nós temos também que Deus, Ele é incompreensível, ou seja, ninguém pode compreender Deus, e essa é uma qualidade que Deus tem, ninguém pode entender Deus. A partir do momento que se alguém conseguisse explicar Deus, Ele deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser Deus. Deus, Ele é soberano, ou seja, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Deus, esse é mais conhecido, né? Deus, Ele é onipresente. Significa que Deus pode estar em todos os lugares. Deus, Ele é onipotente, que significa que Deus possui todo o poder. Deus, Ele é onisciente, que significa que Deus conhece todas as coisas. E é isso que a gente vai falar hoje à noite. Deus conhece todas as coisas, né? Então nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Você já ouviu sobre a etimologia, né? De onde surgiu essa palavra onisciente ou onisciência? O que é que ela significa? A palavra onisciência, ela é uma junção de 2, né? A palavra onisciência, ela vem da palavra omnis, que significa todo, e scire, que significa saber, ou seja, Deus, Ele é onisciente, Ele possui todo o saber, Então, por isso, nós dizemos que somente Deus é onisciente, só Deus é onisciente. Quando nós falamos que Deus é onisciente, então significa que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E nós vamos ver o que isso implica na nossa vida, o fato de Deus ser conhecedor de todas as coisas. Nós vamos ver isso. Quando nós falamos em onisciência, nós queremos dizer também que Deus não precisa aprender nada. Olha que interessante. Nós precisamos aprender, não é verdade? Nós precisamos aprender. Bom, Tiago está cursando matemática, não é isso? Precisa pegar firme na matemática e aprender ali, né, o curso de matemática. Os irmãos aí fazendo algum outro tipo de curso, algum aperfeiçoamento e tudo mais. Por quê? Porque a nossa vida, ela sempre deve estar em movimento, sempre em aperfeiçoamento. Como que Deus iria se aperfeiçoar? Não tem como, porque Deus, Ele é todo o saber. Ele é o dono de todo o saber. Então é impossível, não existe aperfeiçoamento para Deus. Ele já tem a totalidade de todo o conhecimento. Isso é interessante, né? Quando nós pensamos nisso, significa que Deus conhece tudo sobre tudo e sobre todos. Olha que interessante. Tem algumas qualidades de Deus, irmãos, que a gente, muitas vezes, nós não refletimos nelas. Mas quando nós pensamos nessas qualidades, e nós estamos falando aqui sobre a onisciência, isso traz um impacto muito grande na nossa vida. E nós vamos ver aqui, antes de concluir, quais impactos que isso traz na nossa vida. O fato de Deus ser onisciente. E o que isso tem a ver com a nossa santificação. Para nós podermos estudar um pouco melhor, existe um texto na Bíblia que ele fala mais claramente sobre a onisciência de Deus. Eu vou convidar os irmãos a abrir lá comigo no Salmo 139.
Nós lemos os 2 últimos versículos do Salmo na introdução do culto, e eu queria ler com os irmãos o Salmo todo, Salmo 139. Nesse Salmo 139, os irmãos mesmos vão observar que ele vai falar sobre a onisciência de Deus, ele vai falar sobre a onipresença de Deus, e ele vai falar sobre a sua onipotência também. Nós vamos observar isso aqui no Salmo, embora o que nós vamos destacar aqui é a onisciência, tá bom? E aí numa outra oportunidade, quem sabe, a gente fala sobre a onipresença e também sobre a onipotência. Salmo 139, eu vou ler o Salmo todo e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Então olha só o que diz, presta bastante atenção aqui na onisciência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei? Olha a onipresença de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo é que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha a onipresença, Deus consegue ver tudo, porque Ele está em todo lugar. Agora, nota a onipotência de Deus. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, ou fui criado, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ele está falando lá do ventre da mãe, lá na formação ali daquele bebê. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que interessante, né? Agora, olha só, novamente ele vai falar sobre a onisciência. E quão formosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que salmo maravilhoso. Quando ele fala ali que ele odeia, né, ele diz ali no versículo 21, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam. Aqui não está falando, o salmista ele não está externando um ódio, né, carnal ali da sua vida, mas ele está externando um ódio sobre as obras daqueles que odiavam ao Senhor. Assim como Deus odeia o pecado, as obras daqueles que não servem a Deus, nós também devemos odiar as obras daqueles que não servem a Deus, tá bom? Então, você viu que salmo maravilhoso, falando sobre Davi, quando ele escreveu esse salmo, o rei Davi, ele fala sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Mas desses três atributos que nós temos nesse salmo, o que mais destaca aqui, pela forma que ele escreveu, é a onisciência. Tanto é que ele fala sobre essa onisciência de Deus em mais de um trecho aqui nesse salmo. Então a onisciência de Deus é um atributo, assim como todos os outros, que salta da palavra de Deus. Quando nós entendemos sobre o fato de Deus ser onisciente,
Quando nós entendemos de verdade que Deus conhece todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas, isso traz dois tipos de sentimentos na nossa vida. Traz um sentimento de alegria e satisfação, por quê? Porque Deus conhece todas as coisas, inclusive as minhas aflições, as minhas ansiedades, os meus problemas, as minhas dificuldades e as minhas limitações. Deus conhece tudo isso. Então isso traz alegria e satisfação para nós, não é verdade? Agora, por outro lado, quando nós falamos sobre a onisciência de Deus, isso traz também uma grande responsabilidade. Por quê? Porque Deus conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações. Ele disse ali, você viu no começo do Salmo, quantas vezes ele usou ali a palavra conhecer ou saber. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar, entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conheces os meus caminhos. Não havendo palavra alguma na minha boca, o Senhor já sabe, o Senhor logo conhece tudo aquilo que eu vou proferir. Eu nem preciso falar alguma palavra e Deus já sabe aquilo que eu vou falar. Isso é o quê? Onisciência de Deus, a onisciência dele. Então isso traz uma grande responsabilidade para nós, irmãos. Grande responsabilidade, né? Então Deus, ele não precisa aprender nada. Deus não precisa aprender nada, sabia? Deus, ele conhece cada uma das minhas ações, é o que nós vimos aí no que acabamos de ler no começo do Salmo. Ele sabe o meu assentar, o meu deitar, o meu levantar, ele conhece o meu pensamento, eu não preciso proferir palavra nenhuma e ele já sabe aquilo que eu vou falar. Então isso traz uma grande responsabilidade também, porque às vezes nós queremos praguejar ou amaldiçoar ou falar mal de alguém e às vezes nós nem precisamos falar, mas Deus já sabe aquilo que nós estamos pensando sobre alguém, sobre qualquer questão. Deus já conhece o nosso pensamento. Por quê? Porque Deus ele conhece cada uma das nossas ações. Deus sabe tudo, irmãos. E é justamente isso que faz de Deus o nosso Deus, o único Deus. Nós precisamos constantemente aprender coisas, desde o nosso nascimento até o final da nossa vida. Nós constantemente estamos em aprendizado, sempre estamos aprendendo. E quanto mais conhecimento o ser humano possui, muitas vezes mais arrogante ele se torna, verdade ou não é? Quanto mais conhecimento o ser humano possui, muitas vezes ele se torna ainda mais arrogante por causa do conhecimento, do mísero conhecimento que ele vai adquirindo com o tempo. Mais arrogante ele se torna e ainda mais e cresce ainda mais o desejo de holofotes sobre ele. Por quê? Porque muitas vezes nós somos assim. Quando nós pensamos que nós sabemos alguma coisa, qual que é a nossa tendência? Eu quero mostrar que eu sei. Eu quero mostrar que eu sei. E sabe de uma coisa? Deus ele não precisa disso, porque Deus ele já tem a totalidade de todo o conhecimento sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Então nós somos tolos de pensar que sabemos alguma coisa, ou que somos alguma coisa nesse mundo, ou que somos grande coisa, por causa do conhecimento que nós temos. A questão é, quem somos nós diante desse conhecimento que Deus tem? Quem somos nós diante desse conhecimento que Deus tem? Porque até mesmo quando nós queremos mostrar que nós temos o conhecimento, Deus ele já sabe a intenção do nosso coração. Deus conhece o nosso orgulho, a nossa vaidade, e o Senhor ele nos repreende por isso. E Deus diz: quem é você perto do meu conhecimento? E quando Deus diz isso, não é com arrogância, mas é porque Ele está mostrando: meu filho, eu sou Deus, você não. Você não é Deus, eu sou Deus. Então, irmãos, Deus conhece absolutamente tudo, e isso às vezes me assusta, e deveria te assustar também. Um estudo realizado pela agência norte-americana Hootsuite, em parceria com uma outra agência, We Are Social, mostraram que, olha que interessante, em 2023, mais de 5 bilhões de pessoas no mundo estão conectadas na internet, e esse número vem crescendo a cada minuto. Esse número só cresce. E olha que interessante, a cada minuto, então você conta aí 60 segundos no seu relógio, a cada 60 segundos, 41,6 milhões de pessoas enviam mensagens no WhatsApp.
360 mil postagens no X, que é o antigo Twitter, né? Que hoje está no auge aí dos noticiários. 694 mil Reels do Instagram, aquelas postagens ali que as pessoas colocam no Instagram e você vai rolando para ver. Mais de 6,3 milhões de buscas são feitas no Google. Todos os dias, 2,11 bilhões de pessoas possuem contas ativas no Facebook. 2,11 bilhões contas ativas no Facebook. Olha que interessante. Isso mostra o quê? Mostra que o ser humano, ele busca o poder. O ser humano sempre busca poder, quer conhecimento. E não só conhecimento, mas ele quer transmitir conhecimento. E a maioria dessas mensagens, dessas transmissões de conhecimento, é para mostrar o quanto o ser humano é arrogante e quer saber mais do que Deus. Ele quer se colocar como o dono do conhecimento. Mas, irmãos, só Deus é o dono de todo o conhecimento. O que nos assusta com tudo isso é que Deus, Ele é conhecedor, não somente de cada informação que nós compartilhamos, mas cada informação que qualquer ser humano nesse mundo compartilha na internet. Deus é conhecedor, mas Ele também é conhecedor de uma forma íntima da intenção de cada coração que faz com que cada pessoa compartilhe alguma coisa. Deus, Ele conhece tudo, e isso nos leva a um ponto muito importante, que Deus conhece tudo sobre todos. Deus conhece tudo, irmãos, e nós achamos que nós sabemos alguma coisa nesse mundo, não é verdade? Nós achamos que nós conhecemos alguma coisa, então isso nos assusta, quando nós pensamos sobre isso. Deus conhece cada uma das minhas ações. Olha o que diz ali no Salmo 94, versículo 9: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Ou seja, aquele que nos criou, ele não sabe aquilo que nós fazemos? Ou ele não saberia aquilo que nós pensamos? Aquele que nos criou, aquele que é o nosso dono, né, por criação. O Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Todo lugar. Ou seja, irmãos, nada passa desapercebido diante de Deus. Agora, pare e reflete comigo. Isso não traz um impacto muito grande no nosso estilo de vida? Traz um impacto absurdo no nosso estilo de vida. Por quê? Porque onde nós vamos, para onde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos, Deus está ali. Seja o que for que eu estiver observando ou olhando, Deus está ali. Seja o que for que eu estiver cobiçando, Deus está ali. Seja o que for que eu estiver pensando, Deus está ali. O próprio salmista aqui, o Davi, quando ele escreveu o Salmo 139, ele mesmo disse que a luz e as trevas são para Deus a mesma coisa. Sabe quando nós acordamos de madrugada e talvez você acorda de madrugada, se você tem o costume de dormir com as luzes todas apagadas, ou de repente você está ali na sua casa e a energia, por algum motivo, acaba a energia elétrica da sua casa e aí dá aquele apagão. Aí sabe quando você sai ali atropelando tudo e taca o pé no banquinho e tudo mais e tal? Por quê? Porque nós não estamos enxergando nada? Não tem isso com Deus, porque para Deus não faz diferença, luz, trevas, é a mesma coisa. Ele consegue enxergar, Ele consegue ver tudo. Ele consegue ver tudo. E às vezes, se grandes servos do Senhor se esqueceram desse fato, quem dirá nós, irmãos? Porque o próprio rei Davi, nós sabemos, conhece a história, não conhece? O próprio rei Davi, aquele que escreveu esse fato, ele mesmo, por momentos na sua vida, se esqueceu dessa verdade. Se lembra do fato ali, lá no Antigo Testamento? Samuel, a mulher estava se banhando
O rei Davi deveria ter saído para lutar, como todos os reis faziam, como todo rei fazia, deveria fazer, mas Davi, ele se levantou do seu leito, ali começou a passear, deixou os seus olhos vagarem, e havia, lá do seu palácio, ele observou no terraço uma mulher tomando banho, uma mulher nua tomando banho, se banhando, e aí nós sabemos a decadência ali do seu pecado. Mandou chamar aquela mulher, coabitou com ela, né? E aí aquela mulher engravidou. Para encobrir o seu erro, ele então buscou matar o marido daquela mulher. Ou seja, irmãos, então você vê ele numa espiral descendente, né? Ele pecou e aí tentou encobrir o seu pecado e não conseguiu, e aí então ele matou aquele homem, e aí então as consequências vieram e ele foi só descendo no fundo do poço, até que ele reconheceu diante de Deus: pequei contra Deus. E Deus perdoou o pecado dele? Perdoou. Deus perdoou. Não existe pecado que Deus não perdoe para aquele que conhece a Deus. Mas apesar de Deus ter perdoado o seu pecado, as consequências vieram? Vieram, muitas consequências. Muitas consequências. Nós temos também, irmãos, na Bíblia um fato, né, a respeito de Acã. Acã também foi um homem, que eles saíram para a guerra e Deus havia dito: acaba com tudo, que não sobre nada, não tomem nada. Acã, ele pegou ali um punhado de prata, um punhado de ouro, uma capa, né, bonita, uma capa, sabe, uma capa daquelas capas assim, cara, e escondeu debaixo da sua barraca. Ninguém viu, exceto Deus. Exceto Deus. Então olha só, irmãos, muitas vezes nós queremos esconder de Deus, mas Deus, ele conhece todas as coisas. Deus sabe absolutamente tudo, sobre tudo, completamente, 100% de tudo. Deus sabe tudo sobre ciência, tudo que já foi descoberto, tudo que ainda não foi descoberto, tudo o que jamais será descoberto. Deus conhece tudo detalhadamente. É interessante, porque o Salmo 40, ele diz assim, falando sobre esse conhecimento de Deus, no versículo 5 do Salmo 40 diz assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar, o que? Anunciar os pensamentos de Deus e deles falar, são mais do que se podem contar. É impossível falar sobre o quanto Deus conhece, porque nós somos limitados, Deus não possui limitação nenhuma. O escritor A.W. Tozer, ele escreveu uma coisa interessante, presta atenção no que ele escreveu numa das suas obras. Deus conhece de forma instantânea e sem esforço cada assunto e todos os assuntos, toda e cada mente, cada espírito e todos os espíritos, todo e cada ser, toda a criação e todas as criaturas, cada pluralidade e todas as pluralidades, toda e cada lei, todas as relações, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todo o sentimento, todos os desejos, cada segredo guardado, todos os tronos e domínios, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, o movimento, o espaço, o tempo, a vida, a morte, o bem, o mal, o paraíso e o inferno. Porque Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas todas as coisas igualmente, de forma perfeita. Ele nada descobre, Ele nunca é surpreendido, nunca se espanta, Ele nunca se pergunta sobre alguma coisa, nem busca qualquer informação. Por quê? Porque Ele já conhece absolutamente tudo, sobre tudo. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que significa essa onisciência de Deus. Ou seja, Deus, Ele conhece absolutamente tudo sobre todas essas coisas. Porque às vezes fica fica meio vago para nós, não fica?
Porque lembra, se eu chegasse e falasse assim para os irmãos: irmãos, o que significa onisciência? O que significa Deus ser onisciente? Aí já vem aquela resposta pronta, né? Deus conhece todas as coisas. Não é isso que nós fazemos? Quando eu falei sobre os atributos de Deus, os irmãos mesmo comprovaram. Aí eu disse: Deus é onisciente, significa que Ele conhece todas as coisas. Nós já temos esse conceito gravado na nossa mente. Mas nós não refletimos sobre isso, porque uma coisa é você ter esse conceito gravado, agora outra coisa é você entender que Deus conhece absolutamente tudo, sobre qualquer pessoa. E Deus, Ele não pode aperfeiçoar o seu conhecimento, porque Ele já tem a totalidade do conhecimento. E mesmo nós sabendo desses fatos, que a própria palavra de Deus nos orienta, nos instrui sobre a onisciência de Deus, ainda assim muitas vezes nós queremos esconder certas coisas de Deus, ou nós fazemos certas práticas, pensamentos e palavras sem pensar e refletir que Deus está ouvindo, que Deus é conhecedor. Sendo que isso aqui deve impactar a minha santificação. Porque se eu entendo que Deus é conhecedor de todas essas coisas, então isso significa que cada vez que eu for pecar, eu vou me lembrar de que Deus está ali. Cada pecado, cada pensamento maldoso, eu vou lembrar que Deus está ali. Cada vez que eu pensar algo que eu não devo sobre alguma coisa ou sobre alguém, qualquer inveja, qualquer orgulho, qualquer cobiça, seja o que for, Deus é conhecedor daquele pensamento. Irmãos, fala a verdade, quando nós refletimos sobre isso, isso não traz para nós uma mistura de temor com vergonha? Vergonha naquele sentido assim de, sabe quando uma criancinha faz alguma coisa errada e aí ela tampa o olho assim porque está com vergonha de olhar para o papai ou para a mamãe? Já aconteceu isso com seus filhos? O filho faz alguma coisa, né? De repente ele está mexendo com alguma coisa ali, aí ele quebra, aí nós falamos assim: filho, o que você fez? Filho, fala para o papai, o que você fez? Isso é uma ideia do sentimento que traz em nós, se nós refletirmos exatamente sobre a onisciência de Deus, né? Então, tudo isso, irmãos, nos assusta. Deus não é surpreendido de nada, Ele conhece detalhadamente tudo sobre qualquer situação. Eu acho interessante, irmãos, Ele conhece detalhadamente cada uma das suas criações. Olha só, o Salmo 147, versículos 4 e 5, ele diz assim, falando sobre esse Deus, diz que Ele conta o número das estrelas. Agora eu pergunto para você, quantas estrelas existem? Já tentou contar? Já tentou? Já foi, Denise, lá no rancho aí de noite, lindo, né? O céu aberto, e aí você começa a observar aquele monte de estrelas, algumas brilhando mais, outras menos, e aquele monte. Alguém já ousou tentar contar? Queridos, nem os maiores estudiosos, os maiores astrólogos, ninguém conhece, ninguém sabe o número das estrelas. Mas sabe de uma coisa? Deus conta o número das estrelas e chama-as a todas pelos seus nomes. Gente, se nós não conseguimos nem mesmo contar cada estrela, além de Deus saber exatamente quantas estrelas existem nesse momento, Ele chama cada uma delas por seu nome. E eu, às vezes, com 3 filhos, chamo o Cauã de Kevin. Com 3. Gente, esse é o Deus. Aí o Salmo diz, né? Grande é o nosso Deus e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Esse é um versículo interessante para você conhecer, o Salmo 147, 4 e 5. Falando que Deus conhece cada estrela e ainda dá nome para cada uma delas, né? Deus conhece o número exato de grãos de areia que existem nas praias, nos desertos, nos fundos dos mares. Deus sabe exatamente quantos grãos de areia existem, irmãos, porque Ele é Deus. Ele conhece tudo o que já aconteceu no universo.
O que acontece nesse momento e ainda o que vai acontecer, tudo está nu e patente diante dele. Por isso, quando nós pensamos sobre isso, nós não podemos esquecer: Deus conhece cada uma das minhas ações, cada uma. A onisciência de Deus está intimamente ligada com a sua onipresença. Por que Deus conhece todas as coisas? Porque Ele está presente em todos os lugares também. Deus sabe tudo sobre nós porque Ele sempre está conosco o tempo todo. Ele está a par de cada ação, cada gesto, cada palavra que dizemos, cada imagem que olhamos, tudo que postamos nas redes, cada foto, cada intenção do nosso coração, todo o efeito que as postagens que nós postamos causam nas pessoas, Deus conhece. Quando eu quero postar alguma coisa para mostrar a minha indignação, Deus conhece. Quando eu quero postar alguma coisa para mostrar que eu sou melhor ou que eu sou mais feliz do que as outras pessoas, porque, convenhamos, irmãos, hoje as redes sociais viraram ali, parece que virou uma vitrine de pessoas felizes. E eu estava ouvindo um podcast esses dias falando que cresceu absurdamente o número de suicídio entre adolescentes e jovens. E a causa é justamente essa, porque eles ficam ali pendurados na internet, observando fotos e postagens de pessoas que aparentemente têm uma vida melhor do que a deles, pais que são mais legais do que os pais deles, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm fama, pessoas que são legais ali na sociedade, e ele coloca no seu entendimento que ele não vale nada. E aí, por causa disso, muitos jovens e adolescentes têm tirado a sua própria vida. Porque hoje em dia você observa na internet, você só vai ver pessoas felizes. A maioria das pessoas ali você vai ver, pessoas tirando foto na praia, pessoas tirando foto no hotel, pessoas tirando foto no avião, pessoas tirando foto aqui, ali, acolá e tal. Por quê? Porque a maioria, não todos, não estou generalizando, mas a maioria das pessoas que postam esse tipo de coisa puxa, eu preciso que todo mundo veja onde eu estou. Estou errado? Eu vou fazer uma viagem. Aí eu tiro foto lá no avião. Por quê? Eu quero que todo mundo saiba que eu estou no avião. Aí tira lá, né? Tá. Pessoas nas academias. Eu preciso colocar ali que eu estou na academia. Aí a pessoa vai lá e arma o celular ali. E aí começa, né? Aí depois já pega o celular e já manda. Pá. Por quê? Porque todo mundo tem que saber que eu estou indo, malhando. Que eu estou, né? Todo mundo tem que saber. Irmãos, infelizmente esse é o mundo que nós vivemos, né? E nós não podemos fazer parte dele. Caminhando para o final, olha só, Deus conhece também cada um dos nossos pensamentos. Ele disse isso aí no versículo 4, você observou: não havendo palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Eu não preciso falar nada, Deus já conhece tudo, né? Significa que Deus não precisa ouvir você e eu falarmos ou o que nós estamos sentindo. Deus conhece cada pensamento. Deus conhece. E Deus já havia dito isso para nós também, porque Hebreus 4, 12 e 13 diz algo interessante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar um dia. Tudo está nu e patente diante dele. Tudo. Então, nós falamos com Deus através da oração e Ele nos ouve. Nós oramos porque Deus se agrada que oremos. Nós oramos a Deus porque Deus, Ele se compraz em ouvir as nossas orações. Nós oramos a Deus porque isso mostra dependência, isso mostra submissão, e isso mostra reconhecimento de que Deus está acima de qualquer coisa. Por isso nós oramos. Mas antes de nós orarmos, o Senhor já não conhece a nossa oração? Porque Ele sabe tudo. Mas por que nós oramos? Por causa de tudo isso que eu mencionei. A Bíblia diz que devemos orar. Deus se alegra quando oramos. Isso mostra a nossa dependência e reconhecimento de quem é Deus. Mas Deus já conhece a nossa oração antes mesmo de nós orarmos.
mas nós devemos orar, tá bom? Então Deus já sabe cada palavra, cada imagem que passa na nossa mente, cada sentimento que vem à tona. Por quê? Porque Deus conhece cada uma das minhas ações, cada um dos meus pensamentos. E não só isso, mas Deus conhece também o meu coração. O versículo 23 do Salmo, ele diz ali: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-me e conhece o meu coração. Por que o salmista diz dessa forma? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mas Deus já não conhece? Claro, Deus já conhece. Mas o que o salmista está pedindo, ele ainda está intensificando. Senhor, entra no meu coração, coloca uma sonda aqui no meu coração, entra lá no íntimo, Senhor, e veja todos os meus pensamentos, todas as minhas intenções, e transforma o meu coração. E onde que nós vemos esse desejo por transformação? No versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Caminho eterno são os caminhos de Deus. Os caminhos que Deus deseja que nós trilhemos. Os pensamentos que Deus deseja que nós tenhamos. Os lugares que Deus deseja que nós vamos. As palavras que Deus deseja que nós falamos. Esses são os caminhos eternos, os caminhos de Deus. Então esse deve ser o desejo do nosso coração, irmãos. Por quê? Porque o nosso coração, Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é o quê? Enganoso e perverso. E ele ainda dá uma estendida, ele diz assim, ó, quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração. Então eu preciso tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu digo isso, e você talvez diz isso, eu preciso sentir no meu coração. Já passou por isso? Eu preciso sentir. Eu preciso sentir. Eu não estou sentindo. Então, mas tem certas coisas que nós não podemos sentir, nós precisamos fazer. E o meu coração é enganoso. Então uma boa oração que eu preciso fazer, você também, é: Senhor, sonda o meu coração, porque às vezes nem eu conheço. O meu coração me engana. As minhas emoções me enganam. Então, Senhor, pega aquela sonda celestial que só o Senhor tem e coloca aquela sonda e entra com ela lá no íntimo do meu ser, ó Deus. Coloca aquela sonda lá bem no íntimo e vê se tem algum caminho mau lá, porque pode ser que tenha e eu não saiba. E Senhor, se tiver algum caminho mau, tira e me coloca no caminho eterno. Então Deus faz isso através da sua palavra. Muitas vezes nós não conhecemos o nosso próprio coração, mas Deus conhece perfeitamente. Tanto é que o próprio Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20, ele diz que é do nosso coração que brotam o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os roubos, as mentiras e todo tipo de pecado. Brota de onde? Do nosso coração. Tudo brota do nosso coração. O seu coração, o que está no seu coração, no meu coração, vai dirigir a nossa vida. Por isso nós temos instruções como Provérbios 4:23, olha lá que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Ou seja, tudo que vai ali adiante da sua vida, vai sair do seu coração. Se o seu coração for bom, vai sair coisas boas. Se o seu coração for mal, vai sair coisas más. Por quê? Porque do seu coração é que saem as fontes da vida. E quando ele diz guarda o teu coração, isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. Sobre guardar o seu coração, deixa eu voltar aqui. Quando ele fala sobre guardar o seu coração, ele quer dizer ali colocar ele em confinamento, sobre constante vigia. Isso é guardar. É confinar. E às vezes nós precisamos confinar o nosso coração. Chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não vou seguir o meu coração. Ou seja, Deus, eu vou amarrar o meu coração. Eu vou confinar o meu coração nesse momento. Por quê? Porque o meu coração é enganoso e ele pode me enganar. Se o meu coração está contrário à tua palavra, então Deus, eu vou ficar com a tua palavra, porque o meu coração me engana. E aí nós guardamos o nosso coração, amarramos ele, confinamos ele e deixamos ele debaixo de vigia. Nós vigiamos o nosso coração. Outra instrução que nós temos no Provérbios 23:26, dá-me, filho meu, o teu coração,
e os teus olhos observem os meus caminhos. Por isso que ele diz: dá-me o teu coração. Então, irmãos, finalizando aqui, olha só. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe as intenções com que nós fazemos as coisas. Ele vê cada conversa no nosso WhatsApp, cada foto compartilhada, cada foto observada, cada imagem que vemos, a forma como agimos no trabalho, a forma como agimos quando estamos sozinhos, cada pensamento que passa pela nossa mente. Deus conhece, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. E qual que é a relevância e a importância disso? 2 versículos para finalizar aqui. Aplicações para nós. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Deus há de julgar os segredos dos homens. Segredo. Sabe aquele segredinho que a gente quer que ninguém saiba? Sabe aquele segredinho que muitas vezes até mesmo o cônjuge se esconde do outro? Aquele pensamento, aquele desejo, aquela emoção, aquele sentimento que ninguém sabe. Deus sabe, e nós seremos julgados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por que seremos julgados? Porque Deus conhece cada um dos nossos caminhos, das nossas ações, pensamentos. E novamente eu quero lançar para os irmãos a pergunta: isso não traz um grande impacto para a nossa vida? Refletir sobre a onisciência de Deus? A forma com que nós agimos, a forma com que nós falamos, a forma com que nós não somente agimos, mas interagimos. Na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for. Tudo isso traz um impacto na nossa vida. Aplicações para a nossa vida pessoal. Quais aplicações? O que isso traz para o nosso coração quando refletimos sobre a onisciência de Deus? Primeiro, intimidade. Agora vem uma parte boa. Bom, tudo isso foi bom porque é bíblico, né? Mas agora vem uma parte mais alegre, né? Num certo sentido. Agora vem uma parte mais, né, nós aplicamos aqui de uma forma melhor. Olha só, pelo fato de Deus ser conhecedor de todas as coisas, dos nossos pensamentos, das nossas orações, então isso traz em nós uma intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque não adianta nada, mesmo que eu queira fazer uma oração pomposa, uma oração brilhante, né? Aquela oração: Senhor Deus do universo, Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quão grande é a tua benignidade para com os seres humanos. Não, irmãos. Então isso tira qualquer tipo de, não que seja errado, mas eu digo assim, isso tira qualquer tipo de formalidade quando nós chegamos diante de Deus. E quando eu digo tirar a formalidade, eu não estou dizendo tirar o respeito. Entenda, por favor. Mas sabe aquele tipo de oração pomposa, que muitas vezes, talvez nós vamos orar junto com alguém, e aí nós queremos fazer aquela oração maquiada. Não, isso tira tudo isso. Porque até mesmo naqueles momentos em que eu sequer consiga orar, por causa do estado do meu coração, Deus Ele já conhece. Então isso traz intimidade. Isso traz intimidade porque mesmo que eu queira orar e mostrar que a minha oração é eficaz, mostrar para alguém que a minha oração é eficaz, Deus conhece o meu coração. E Ele sabe exatamente o estado com o qual eu estou me achegando diante dEle. Se eu tenho pecado, se tem algo que eu preciso confessar, se tem algo que não esteja bem entre a minha vida pessoal e o nosso Deus. Deus sabe exatamente tudo. Então isso me estimula a, antes de orar, chegar diante de Deus, me arrepender dos meus pecados, confessar diante dEle, para que Ele ouça a minha oração e atenda conforme a sua vontade. Então isso traz intimidade. Outra coisa que traz, santidade no viver.
Por quê? Porque vamos viver de uma forma santa diante dele. Porque ele conhece todas as coisas. Uma outra aplicação, isso traz em nós pensamentos que glorificam o seu nome. Por quê? Como nós falamos, porque ele conhece todos os nossos pensamentos. E confiança. Por que confiança? Porque eu posso orar a Deus, eu posso conversar com Deus de forma tal que, tendo o conhecimento pleno de que Ele é Deus e Ele conhece todas as coisas. Deus sabe exatamente o que eu estou passando, Deus sabe exatamente as minhas necessidades, as minhas aflições, Deus sabe os meus pecados diante dEle, Deus conhece tudo. Então isso me traz confiança, sabendo que não existe nenhum outro lugar para onde eu deva correr, a não ser para esse Deus. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. Irmãos, essa é a onisciência de Deus. Então Ele sabe exatamente tudo sobre você. Exatamente tudo. E a pergunta agora, para finalizar, duas perguntas aqui para finalizar. A primeira, para você que conhece Jesus Cristo como Salvador, como único Salvador, como está o seu coração, o meu coração nessa noite? Como nós estamos diante de Deus? Porque Deus nos conhece. E uma segunda pergunta muito importante também. Todos que estão aqui hoje, nesse momento, você tem plena certeza de que Deus é o seu único e suficiente Salvador? Você já aceitou Jesus como único Salvador na sua vida? Porque Jesus, Ele já morreu pelos seus pecados. Deus, sabendo, na sua onisciência, que você é um pecador, que você não merece ir para o céu, Deus sabendo que a você é impossível entrar no céu pelas suas obras, pela sua religião, pela sua obediência, pelo seu caráter, pela sua moral, pela sua conduta, pelas suas boas obras, Deus sabendo que nada disso adianta de nada para ir para o céu, Ele providenciou um meio para te levar para o céu. E esse meio, na verdade, é através de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus morreu por você. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já se arrependeu dos seus pecados e pediu a Jesus para te perdoar e entrar no seu coração, limpar a sua vida e te dar a salvação? Porque Ele morreu no seu lugar por isso, para isso. Se você já fez isso ou não fez, eu não sei, mas Deus sabe. Por quê? Porque Ele é onisciente. Amém? Então, irmãos, eu creio que nessa noite, essa mensagem, esse texto da Bíblia, o Salmo 139, ele vem para impactar cada um aqui hoje à noite. Amém? Então eu espero do fundo do meu coração que isso tenha trazido um grande impacto na sua vida, que o Espírito Santo tenha feito a obra. Por quê? Porque Deus deseja algo da sua vida, algo da minha vida. Ele conhece o nosso coração, mas Ele quer transformar o nosso coração para que nós tenhamos um coração conforme a vontade dEle. Amém?